Você sabe como costurar o seu tricô? Você sabe como deixar o acabamento perfeito? Hoje vamos aprender algumas técnicas de costura para que possamos deixar nossas peças muito bem acabadas. Dividimos essas técnicas em 3 módulos. No primeiro módulo, nós faremos o mattress stitch, que seria esta costura de lateral com lateral, como se fosse na parte lateral de uma blusa ou uma manta com quadrados, uma costura comum. Nessa costura, nós fizemos 2 tipos de acabamento de borda. O primeiro deles, esta borda em correntes. E no segundo deles, a borda perolada ou com nozinhos. No segundo módulo, nós faremos uma alternativa ao mattress stitch ou ponto colchão. Chama-se Bickford Stitch. Ele faz uma costura mais limpa, mais homogênea, sem saliências na borda. E no terceiro módulo e último, nós faremos então a costura de 2 peças, sendo que uma está de topo e a outra lateral, e a costura de topo propriamente dita, como se fôssemos costurar um ombro. Começaremos nosso primeiro módulo costurando em mattress stitch ou ponto colchão esta peça que tem a borda perolada ou em nozinhos. Para isso, o que nós vamos precisar? Em primeiro lugar, uma agulha de tapeçaria ou tapestry needle, que tem a ponta, essa agulha tem a ponta redonda. Isso vai fazer com que ela não arrebente os fios do trabalho. Outra coisa, essa agulha tem que ser da espessura recomendada para o fio que você está usando. Pode ser um pouco mais fina, ou um pouco mais grossa, ou ainda bem mais fina. Vamos precisar de uma tesoura e de linha. Para costurar, você sempre vai usar a linha da mesma cor do trabalho. No nosso caso, vou usar uma linha de cor contrastante para que vocês possam perceber os pontos feitos. Então, eu vou começar com o ponto meia. Eu vou juntar as 2 partes, vou começar pelo lado de cá. No primeiro lado, eu vou passar a agulha dentro do primeiro ponto, o ponto mais externo que você tem. Eu vou segurar o fio aqui do lado, lógico que se for o fio do trabalho, não vai aparecer. Vou pegar do outro lado do meu trabalho e vou inserir a agulha também neste primeiro ponto do outro lado. Vou retornar ao mesmo ponto aonde eu comecei, para que fique esta borda bem acabada. Vocês viram que eu vou puxar o fio aqui, ó, e ela vai ficar perfeita. Se o fio fosse da mesma cor, nem apareceria. O meu fio do trabalho está saindo do lado de cá do trabalho. Então, eu vou começar deste lado, do lado oposto. Eu vou passar a agulha até por um nozinho que tem aqui, ó. Se você olhar a carreira onde está passando a agulha, nós temos 2 tracinhos, mas na borda eu tenho um nozinho. Vou voltar do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 2 tracinhos ou um nozinho. Eu vou puxar o fio aqui, só para ficar bem arrematado, e vamos continuar. Volto para esse lado. Ponho a agulha exatamente no mesmo ponto onde o fio saiu, e vou pegar um nozinho, ou
os 2 tracinhos. Vou voltar do lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um nozinho ou aqui os 2 tracinhos. E assim, eu vou até terminar a minha costura. Vou fazer mais alguns pontos, ó. 2 tracinhos, um nozinho. Dois tracinhos, um nozinho. E assim, sucessivamente, até terminar o trabalho. Você pode perceber que no direito do trabalho, a costura está praticamente invisível. No avesso do trabalho, ela vai aparecer assim, uma pequena saliência, que se você olhar pelas laterais, ela tem um pesponto de um lado e um pesponto do outro. Essa é a aparência, então, do ponto colchão, numa costura de ponto meia, com uma borda perolada. Continuando com o nosso mesma amostra com a borda perolada, eu vou fazer agora a costura em cordões de tricô. Da mesma maneira, eu volto, ó, a minha agulha no fio no mesmo buraco onde saiu o fio e passo. Só que desta vez, ó, vai ser mais difícil vocês verem os 2 tracinhos, mas tem 1, 2 e um nozinho. Mesma coisa do outro lado. Eu vou ter os 2 tracinhos, um está bem em cima do outro e um nozinho. 2 tracinhos e um nozinho. Na verdade, para você achar o segundo tracinho é bem complicado, porque ele é um ponto meia, então ele tá bem lá embaixo, mas você encontra. 2 tracinhos, um nozinho. Olha lá, ó. Eu vou separar eles para que vocês vejam. Um tracinho, 2 tracinhos. E assim, nós vamos até o final. Percebe que aqui a emenda fica quase que imperceptível. Por fim, a mesma amostra ainda, com a borda perolada, eu estou fazendo a mesma costura com ponto colchão num ponto de barra. Tanto faz 1 para 1, 2 para 2, é um ponto de barra. Da mesma maneira, 2 tracinhos e um nozinho. 2 tracinhos e um nozinho. Até o final. Vamos terminar aqui e vamos arrematar o nosso fio. Eu estou terminando. Quando eu termino o último ponto, eu vou passar ele aqui, ó, no topo do meu arremate. A agulha vai vir para cima, ó, no topo do meu arremate. De um lado. E do outro lado. Vou voltar lá no primeiro lado e vou passar, ó, por dentro do ponto de arremate, do primeiro ponto de arremate. E vou passar aqui também por dentro deste primeiro ponto de arremate. Bom, aqui ele já ficou, ó, um arremate firme, não solta, mas a gente vai garantir e vai entrelaçar o fio pelo avesso. E assim, você tem a sua peça arrematada. Vou virar a peça do avesso para vocês verem. Ó,
o avesso do trabalho fica assim, uma leve saliência, não é muito grande, não é uma coisa que incomode, e nas laterais dessa saliência, um pesponto. Tanto faz o ponto que eu costurei. Ponto meia, cordões de tricô, ponto de barra. E no direito do trabalho, a costura é praticamente imperceptível. Agora, eu vou fazer a mesma costura com esse ponto de borda, que é o ponto de correntes. De um lado e do outro. Ele forma uma correntinha na borda, e ela fica bem mais elástica. Só que na hora de costurar também, vocês vão perceber que a saliência que fica no avesso vai ser um pouco maior do que com a borda em correntes. Então, da mesma maneira, eu vou colocar a minha agulha no primeiro ponto de um lado, no primeiro ponto do outro lado, e vou voltar no primeiro ponto desse lado, para que isso fique bem apertado e firme. Bom, se meu fio está saindo nesta parte de baixo, vou começar a costura pela parte de cima. A minha corrente está aqui. Eu vou pegar o ponto imediatamente próximo da corrente. Da mesma maneira, ó, eu tenho lá 2 tracinhos e uma corrente. Do outro lado, a mesma coisa. Ó lá a minha corrente, eu vou passar o fio aqui, 2 tracinhos, vamos abrir aqui para vocês verem, tem 2 tracinhos, uma corrente. Lá, vamos voltar, 2 tracinhos, uma corrente, e assim sucessivamente, até terminarmos a costura. Antes de passar para o outro ponto, que é o ponto de cordões de tricô, eu só quero falar o seguinte: essa costura, ela não pode ficar muito apertada, porque ela vai franzir o seu tricô, nem muito larga, porque senão vai ficar aberta. Ela tem que ter ser uma costura firme, mas na mesma tensão dos pontos do seu trabalho. Vamos passar agora, então, para esse ponto, que é o ponto de cordões de tricô. Da mesma maneira, eu vou pegar 2 tracinhos, uma corrente. 2 tracinhos, ó lá. Às vezes eles estão um pouco juntos, a gente não enxerga, mas eu vou mostrar para vocês, ó. 1 e 2. Uma corrente. Vamos lá. 2 tracinhos, uma corrente. 2 tracinhos, uma corrente. E assim até terminarmos o ponto. Finalizando esse primeiro módulo, estamos costurando agora o ponto de barra. Da mesma maneira, vou pegar, o fio tá saindo ali naquele, eu vou pegar, são 2 tracinhos, uma corrente. 2 tracinhos, uma corrente. Vamos terminar o trabalho. Eu sempre gosto de fazer a costura assim, eu sempre faço alguns pontos frouxos e depois eu puxo para que a tensão fique correta. Assim você não tem perigo de deixar nem frouxa a costura e nem apertada demais. Vocês percebem, da mesma maneira que no outro, que é imperceptível a costura, mesmo eu estando com fio azul super contrastante, você não percebe. A costura, pelo lado direito, ela é imperceptível.
Já pelo lado avesso, é aquilo que eu falei. Vejam o resultado. Este aqui é o resultado com a borda de correntes. Este aqui, o resultado com a borda perolada. Ele fica menos saliente do que a borda de correntes. Mas, mesmo com a borda de correntes, é um acabamento muito perfeito.